Bem, irmãos, nós estamos iniciando mais um estudo. Hoje nós vamos falar sobre a continuidade do tema que nós abordamos na última oportunidade, sobre o tema hospitalidade e o conceito ampliado de hospedagem na casa mental e no coração, sede do sentimento, que Maria Nunes nos trouxe através do capítulo 115 do livro Sabedoria, desse mesmo título, Hospitalidade. Hoje nós vamos ter mais algumas reflexões sobre o poder da palavra e conduta mental, ambos aí certamente intimamente relacionados com esse tema. Nós baseamos esse estudo nestes livros que estão listados aí. Eu quis colocar para que vocês, caso tenham interesse em aprofundar, que procurem, pois são capítulos belíssimos que trazem profunda reflexão sobre esse tema. O Horizontes da Fala, o Espírito Miramês, por João Nunes Maia, o capítulo Magnetismo da Palavra. O livro Horizontes da Mente, também Miramês, por João Nunes Maia, os capítulos Poder da Palavra e Conduta Mental, que dão o título às nossas reflexões de hoje. Na Gênese, o capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e também o capítulo 14, Os Fluidos. E o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, o capítulo Conversar. E nós mostramos nesse slide a imagem do nosso querido, amado Mestre Jesus. Esta imagem ela é muito especial para mim e acredito para todos nós da Casa de Maria Nunes, pois ela está lá na sala de tratamento da nossa casa. E eu, quando estava preparando o estudo de hoje, buscando uma imagem que tão bem representasse o nosso querido e amado Mestre Jesus, eu encontrei essa imagem e fiz questão de trazer, também nos trazendo a lembrança tão agradável do local onde nós, por exemplo, no meu caso, passamos as manhãs de sábado na tarefa do passe. Então, o nosso amado Mestre Jesus, ele vai nos trazer várias reflexões sobre esse tema de hoje. E eu extraí do livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo Conversar, esta frase de Emmanuel que, para mim, sintetiza o objetivo deste nosso estudo. Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. Então, Jesus, que nos deixou esse compêndio tão importante, belíssimo, o roteiro da nossa transformação, e de nada escreveu, apenas conversando, levando a palavra aos que sofrem, aos que tinham tantas dificuldades, sobretudo morais, não é isso? Mas também físicas. Ele levou este compêndio, que é um compêndio de luz, apenas conversando, não é isso? Exemplificando através da sua palavra e dos seus atos aquilo que ele pregava. Então, daí a gente já faz essa primeira reflexão da importância da palavra, da importância das nossas conversas. E é sobre isso que nós vamos falar nos próximos minutos. No livro Horizontes da Fala, Miramês, no capítulo 46, Magnetismo da Palavra, nos traz essa importante reflexão. Vamos ler. O magnetismo da palavra é poderoso agente da paz ou da guerra, de conformidade com o uso que fizermos dele. É, pois, necessário que eduquemos o nosso modo de ser, abençoando os que nos ofendem e amando aqueles que nos caluniam, e ainda orando por eles. Essa é a tônica da liberação. Quando duas pessoas travam conversação acerca de qualquer assunto, elas respiram os fluidos compatíveis com que conversam, pela aplicação da lei natural.
Então vocês observem, né, a importância desse parágrafo, né, que está lá no capítulo Magnetismo da Palavra, que Miramês nos traz essa importante reflexão sobre a palavra como um poderoso agente ou da paz ou da guerra, ou seja, né, de acordo com a escolha que cada um de nós faz da utilização da palavra, né? E eu destaquei aí, não à toa, né, mas destaquei em vermelho essa frase que fala que é necessário, então, né, que nós eduquemos o nosso modo de ser, né? E aí nós já refletimos sobre a primeira dificuldade, né? Porque muitas vezes nós estamos no papel de educar, por exemplo, nós pais, né? Estamos no papel de educar os nossos filhos, ou os professores, né, que estão no papel de educar os seus alunos, e por aí vai, né? Todos nós certamente passamos por esse papel de educadores em algum momento das nossas vidas, né? E muitas vezes nesse desempenho é necessário que nós primeiro nos eduquemos para que nós possamos educar corretamente, né? E aí já vai uma grande dificuldade, né? Porque esse processo, né, da nossa educação, ele muitas vezes exige de nós, né, esforço e qualidades que nós precisamos despertar, né, precisamos estar atentos, né? Então, eis aí uma primeira dificuldade, uma primeira barreira que nos faz refletir, né, que é a necessidade de nós nos educarmos até para que possamos fazer o uso da palavra como agente de paz, né, e não como agente de guerra, né, de enfrentamento, de confronto, de humilhação e por aí vai, né? O parágrafo também traz uma reflexão importante sobre a conversação. Quando nós estamos, né, em conversação sobre qualquer assunto, né, nós estamos certamente respirando os fluidos compatíveis com aquele assunto, com aquela conversa, né? Pois sabemos que nós, né, estamos cercados, né, pelos fluidos espirituais, né, que são a atmosfera que cerca os espíritos, né, os nossos irmãos que estão, né, ao nosso lado e em sintonia com, principalmente, né, em sintonia com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós estamos, né, conversando, né? Então, a importância de nós atentarmos para esta questão é que quando nós estamos em conversação de baixa vibração, por exemplo, nós estamos em sintonia com os irmãos em desequilíbrio. E a atmosfera espiritual que esses irmãos se encontram, né, esses fluidos espirituais, certamente serão por nós absorvidos. Isso está de forma muito clara na Gênesis, no capítulo 14, os fluidos, né? Pois o nosso perispírito é de material similar, né, a esses fluidos que são oriundos do fluido cósmico universal. Ou seja, a Gênese nos diz que quando esses fluidos, eles são permanentes e eles são, neste caso, compatíveis com o estado em desequilíbrio dos nossos irmãos, nós somos influenciados por esses fluidos que podem, inclusive, causar desordens físicas em nós, né? Quando perenes, quando permanentes, podem, inclusive, causar enfermidades físicas, né? Então, olha só a importância de nós atentarmos também para o padrão, né, vibratório das nossas conversas, né? Porque certamente nós somos também influenciados, né, por essa sintonia que nós estabelecemos quando estamos muitas vezes nesse padrão baixo de vibração. O contrário também é verdadeiro, né? Quando nós buscamos um padrão elevado através das nossas conversas, certamente nós entramos em contato com fluidos compatíveis com esse padrão elevado dos nossos irmãos que já estão um pouco mais à frente do que nós, né? Na sequência, nós vamos trazer também do Horizontes da Mente, de Miramês, o capítulo 57, o poder da palavra, para que nós possamos refletir
né, sobre, sobretudo, o nosso grande exemplo, né, que é o Mestre Jesus. Vamos ler então? A palavra ritmada na dimensão evangélica tem o poder de curar, de ensinar, de acordar as almas esquecidas do valor de servir. Um exemplo: Jesus, o mestre dos mestres, na arte divina de usar o verbo, de usar a mente e usar as mãos, curou milhares de enfermos, levantando dezenas de paralíticos e fazendo erguerem-se muitos do leito da morte. Então, Miramês nos traz, né, que a palavra ritmada na dimensão evangélica, olha que conceito profundo, né? Esta palavra tem o poder de curar, de acordar as almas esquecidas do valor de servir. E não existe exemplo melhor para nós, né, como o Miramês nos traz, do que ele, né? O nosso Mestre Jesus, que nos deu tantos exemplos, né, como o que nós vamos mostrar na sequência, de que através da palavra, né, ele pôde auxiliar a tantos, inclusive, com a cura. Né? E é esse o exemplo que nós trazemos hoje, né, sobre o que a Miramês acabou de nos trazer, que é o exemplo que está lá na Gênesis, no capítulo 15, cujo título é Os Milagres do Evangelho, o item 14, o paralítico de Cafarnaum. Vamos ler então. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: Meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Logo, alguns escribas disseram entre si: Este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: Por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de remitir os pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, nos versículos de 1 a 8, né? E também, como eu havia dito, né, na Gênesis, no capítulo 15, cujo título é Os Milagres do Evangelho. E importante, né, trazer esse exemplo para nós, né, pois vale destacar, né, que dele, do nosso Mestre Jesus, né, esse ensinamento tão poderoso, tão importante, né, em que ele vira para o paralítico, e isso é explicado, né, na Gênesis, nesse capítulo, né, nesse item, nos traz, né, a clareza sobre o fato, né, sobre a cura, né, e que a causa da enfermidade naquele momento do homem que sofria, do paralítico, né, ela foi apagada pela fé presente, né? Então, o efeito, que era a paralisia, naquele momento se cessava, né? E Jesus comunica ao homem, através, né, desse magnetismo sublime de suas palavras, né, no imperativo: levanta-te, né? Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, né? Então, o magnetismo sublime presente na fala, nas palavras de Jesus, comunicando àquele homem, né, que ali, naquele instante, cessava, né, a causa de toda aquela aflição, de todo aquele sofrimento que ele passava, né? Então, eu trouxe esse exemplo, né, do paralítico de Cafarnaum dentro
daquela reflexão que Miramês nos trouxe, né, no slide anterior, e que fica para nós, né, esse exemplo tão sublime que nos faz refletir. Tantos outros nós poderíamos dizer aqui imperativos, né, que o nosso Mestre Jesus disse, né, a outros o imperativo no sentido moral da busca pela reforma definitiva, né? Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, né? Então, assim como em outras passagens do Evangelho, né, fica claro que esta era a forma em que ele se comunicava, né, deixando claro a necessidade da reforma definitiva, né? Vá e não peques mais. Então, sempre nessa embutido, né, nesse imperativo, a lição sublime da necessidade da reforma definitiva, né, e não um retorno constante para o erro, para o equívoco. No livro Horizontes da Mente, Miramês também nos traz, no mesmo capítulo 57, né, O Poder da Palavra, ele nos traz uma reflexão que já eu quis colocar aqui, porque ele já traz para a nossa dimensão, né? Sei que nós podemos colocar assim, mais para perto de nós, né? É o que nós sempre queremos do nosso amado Mestre Jesus, que ele esteja sempre pertinho aqui de nós, mas eu acho que esse parágrafo Miramês nos traz de uma forma de tão fácil compreensão, né, sobre o poder da palavra. Então vamos ler. Já notaste o quanto um clínico ajuda um enfermo com uma palavra de ânimo? Já percebeste o poder da palavra de um sacerdote, um pastor ou semelhante para as massas que escutam atentamente, com sede de saber e consolo? De um professor, um político, um general? E, acima de tudo, os pais de família? Eis porque ela tem de ser bem estruturada, analisada, selecionada, para depois ser posta em uso com a cadência da alegria e a postura do amor. Então, olha que reflexão belíssima que Miramês nos traz, né? E como eu falei, trazendo para a nossa dimensão, pois, né, quantos de nós, né, nos sentimos animados no momento, por exemplo, ante a enfermidade, em que nós recebemos uma palavra de ânimo do nosso médico, não é isso? Ou quantos de nós já ouvimos exposições, palestras, né, falas, né, de companheiros nossos, por exemplo, né, da doutrina espírita, que nos tocam fundo o coração, que nos animam, que mudam a nossa percepção das coisas que estão nos fazendo sofrer, né? Eu lembro que muitas vezes na nossa casa de Maria Nunes, podendo ouvir as falas, as palestras, os estudos que os nossos irmãos proferiam lá, muitas vezes eu tinha a impressão de que estavam falando para mim. Olha aqui, né, que coisa importante, né? Quantos de nós já não teve essa impressão, né? Ou daquele professor querido que nos estimula fortemente a buscar o conteúdo, a estudar a matéria, a se aprofundar. Quantos de nós não somos inspirados a uma carreira por um professor, né, que com, né, o poder da palavra tocou fundo o nosso coração, né, nos trazendo aquele ânimo, aquela vontade de aprofundar, né, naquele estudo, né? Ou um político, ou mesmo, né, os grandes generais, né, que são os comandantes maiores dos exércitos, estimulando os soldados à luta, né? E para não dizer de nós, pais de família, não é isso? Como que a nossa palavra como pais tem peso nos ouvidos dos nossos filhos, né? Existe um ditado que diz que exemplo dos pais é o caminho dos filhos, não é isso? Então, através
da nossa palavra, da nossa fala, né? Nós temos muita importância e um peso enorme para que os nossos filhos possam nos ouvir, né? Então, ante essa reflexão, nós temos certamente um peso grande ao pensar, né, os caminhos que as nossas conversações têm tomado, não é isso? Na sequência, nós tiramos também agora sobre conduta mental, que é tão importante também, né? Porque nós, nesse momento em que nós, por exemplo, estamos ouvindo a quem se aproxima de nós, buscando a acolhida na nossa casa mental, nós estamos com uma postura, né, mental, muitas vezes de fechamento, uma postura que o certo, né, o correto seria de ser de abertura, né, e não de fechamento. Então, a postura, a conduta mental é fundamental nesse conceito que nós estamos trazendo, né? E vejam bem, essa parte, esse parágrafo do capítulo 44, né, do Horizontes da Mente, que nos faz refletir sobre isso. Se achas que os outros procedem de maneira que a tua consciência repudia, não faças o mesmo. Eis que te serviu de lição, e se queres estar bem com a tua própria consciência, não critiques os outros pelos erros cometidos. Procura fazer o certo, que estás acendendo uma luz. Olha que interessante, né? Essa reflexão que Miramês nos traz, né? Se os outros procedem de maneira que a nossa consciência não aprova, que ela repudia, né, não faças o mesmo, não tenha a mesma atitude, né? Se eu repudio a forma violenta que falam comigo, né, então que eu não violente o outro com a minha fala, não é isso? E olha que interessante, eis que te serviu de lição. E aí eu pergunto, né? Quem nesse momento é o professor, né? Quem nos serve de instrutor nesse instante, se não o outro, que eu muitas vezes estou reprovando, né? Com a forma de falar ou a forma de agir, né? Ele está me ensinando, né? E aquilo que se passa já me serviu de aprendizado. Então, se eu quero estar bem com a minha consciência, né, que eu não critique o erro do outro, né? Até porque quais de nós estamos hoje livres de cometer erros, não é mesmo? Procura fazer o certo, ou seja, atitude de retidão. Né? E eis o exemplo que arrasta, não é isso? Que nesse momento nós estamos acendendo uma luz na escuridão da ignorância. Não é isso? E lembrando que se nas trevas da ignorância nós acendemos acima de nós uma luz, né, a luz vai se irradiar por um perímetro, por uma área que abrange aquele lugar onde nós nos encontramos. Mas quem de nós é o primeiro a se iluminar? Se não nós mesmos, não é isso? E para finalizar, esse é o último slide, né, das nossas reflexões de hoje. A imagem fala mais do que 1000 palavras, né, neste momento, mas é exatamente dentro daquilo que a gente acabou de falar, né? Se eu ergo uma luz nas trevas da ignorância, né, eu sou o primeiro a me iluminar, né? E olha que texto bonito que Emmanuel nos trouxe, né? Pelo nosso querido Chico Xavier, né? Que foi homenageado, né? No último dia 2 de abril. Todos nós nos lembramos deste querido apóstolo, né? De Jesus, que nos trouxe tantos ensinamentos, né? E Emmanuel, através desse texto, sintetiza também
aquilo que nós procuramos trazer para vocês nesse estudo, né? E, sobretudo, nessa questão, né, da luz, né, que nós acabamos de falar. Então vamos ler o texto de Emmanuel que está lá no Vinha de Luz, no prefácio. Tá? E olha que interessante, gente. Um texto que foi trazido há quase 7 décadas pelo nosso Emmanuel, né, por psicografia do nosso querido Chico Xavier, 7 décadas de um texto tão atual, né? Vamos ler? Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilha a vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Então, Emmanuel nos traz esse texto tão belo lá no prefácio de Vinha de Luz, né? E que, né, como eu falei, há 7 décadas, né? E que nos mostra, né, que se a candeia ilumina, né, se a lâmpada resplende, né, que nós possamos também, né, oferecer a nossa instrumentalidade, né, para esses imperativos, né, que o nosso Mestre Jesus nos trouxe com sublimidade, né, para esses imperativos da perfeição, né, e para que o ensinamento dele, do nosso Mestre Jesus, possa, né, se revelar através de nós, aclarando a senda dos nossos semelhantes. Não é isso? Então, com esse texto de Emmanuel, com essas reflexões, e pensando, né, que nos é possível acender a luz sobre nós nas trevas da ignorância, nós nos despedimos de hoje, encerrando o nosso estudo. Muito obrigado e fiquemos todos com Deus, o nosso Pai.